Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, suas famílias também, né? Vamos começar mais um vídeo de atualização, né? Falar sobre o nosso fundo aqui, das fazendas solares, as nossas fazendinhas solares do fundo PPEI, famoso PPI. Então, esse é o canal Estudos em FIIs e a gente vai explorar o relatório do quarto trimestre, né? Para ver quais foram as modificações, quais são as notícias que a gente tem de importante aqui. Então, eu vou direto aos pontos centrais, né? Sem passar muito assim partes repetitivas, né? Relembrando aqui, ele compara realmente a estabilidade da energia solar com os demais tipos de geração, com eólica, com biomassa, né, ou PCH, e reporta essa constatação de que realmente a solar é a mais constante nas entregas, né? Embora entregue apenas quando tem sol, né, no horário do dia, a gente sabe que é restrito a isso, né, obviamente, né, mas ele acaba tendo grande regularidade na entrega quando o sistema é bem projetado, né? Então, um ponto central aqui é a gente saber como que é a previsibilidade da receita desse fundo aqui. A gente está seguro? Como é que tá? Como é que foi adquirido? Como é que foi negociada essa energia no mercado cativo, né? Então, essa energia aqui, ela já está negociada perante uma LER, que é um leilão de reserva de energia. Então, o fundo nos relata muito bem aqui que uma vez que isso é negociado via leilão perante o SIM, o Sistema Nacional Integrado, né, isso existe um compromisso realmente de se saldar isso aí durante todo o período de vigência, que é um período aí de 20 anos. Então, nessa modalidade aí, a contraparte é o próprio cliente, basicamente. Então, os recursos para pagamento dessa dívida aqui, eles incidem diretamente na EER, vai lá na conta da pessoa que está pagando a conta de energia, vai ter essa parcelinha que é para pagar a EER, basicamente. Então, a Proton, como ele relata aqui, ela não tem exposição ao PLD durante a vigência desse contrato que ela tem aqui do leilão, que é um contrato do PPA, né, na compra e venda de energia. Ou seja, se o preço futuro da energia variar por algum motivo, né, como a gente está vendo agora, o reservatório está cheio, existe uma previsão de variação na PLD, no preço futuro da energia. Até na área de membros a gente gravou um vídeo aí de 40 minutos hoje para discutir esse tema, super interessante o vídeo, tá? Recomendo também que vocês assistam um vídeo lá para ver os benefícios da área de membros, tá? Tá bem legal a área de membros. Enfim, voltando aqui no tema, né? Então eles não estão expostos nesse fundo, basicamente a PLD, o que dá uma segurança muito grande, né? Porque você tem todo esse prazo de PPA, no qual você tem uma receita realmente garantida e um preço negociado bem interessante. Na verdade, o preço atual, né? Ele está acima da PLD atual e ele é negociado, ele é reajustado pelo IPCA, né? Além disso, o fundo ainda pode vender o que ele gerar mais, o excedente de geração, já está negociado aqui. Então, o excedente ele acaba fornecendo no mercado livre, né? Então, dito isso, previsibilidade de receita, né? A gente vem aqui direto para o resultado do fundo, né? Quarto trimestre. O fundo está negociando com um nível de desconto interessante, um nível de desconto em PVP de 0,83, o que dá uma taxa implícita de retorno, uma taxa interna de retorno, uma TIR de IPCA mais 11,18, né? Ou seja, algo da ordem de 15%, considerando o IPCA do relatório Focus, né? Relembrando que, tipo, essa TIR faz menção a toda a duration do projeto, ou seja, para quem pegou esse projeto em 2020 e vai carregar ele até 2040 e tanto, até a vigência final da PPA, vai capturar essa TIR de forma integral. Logicamente, a TIR não é igual a dividend yield, tá? São coisas diferentes. Tanto é que o dividend yield previsto para 2024 está em 8,9%, né? Você vê que ainda não é o equivalente a essa TIR. Mas em algum momento do tempo, nas curvas vão se encontrar, né? A tendência é que elas se encontrem. Se o projeto estiver justamente uma modelagem de fluxo de caixa aderente, né? Então essas curvas vão se encontrar. Bom, aqui a gente já falou sobre o nível de desconto dele, né? A liquidez dele é interessante. Vamos para os destaques aqui do quarto trimestre. Bem legal, melhora generalizada em basicamente todos os indicadores. Ele fala aqui sobre o superávit que ele teve da geração em Esmeralda e Sobrado, a gente vai falar disso mais adiante, né? E basicamente sem grandes novidades aqui, tá? Vamos pular para a próxima página, aqui é a parte mais interessante, o resultado das operações e a parte financeira, que é o mais legal para a gente avaliar junto aqui. Então, relativo às operações, é importante a gente olhar sempre a performance relativo ao contratual, que é essa setinha do meio aqui. Nesse caso aqui, a unidade de Angico, ela ficou 0,2%, ficou bastante em linha, né, com o nível de geração, e a disponibilidade média dela realmente ficou em 99,6%, uma disponibilidade acima do projeto,
e o nível de geração dele um pouquinho abaixo. Então, no geral, acabou se compensando aqui, né? Quando a gente vai para Malta, Malta teve um problema no transformador, acabou tendo uma quebra aí de 1,9% na questão de disponibilidade devido a esse problema no transformador com esse afundamento aqui, ó, da disponibilidade, derrubando a disponibilidade média, né, anual para 98,5 versus contratual de 99, né? Então Malta acabou sendo um pouquinho prejudicado. Esmeralda, mesma coisa também, problema no transformador, mês de dezembro, né? Fazendo derrubar a disponibilidade média. E Malta aqui ficou com uma geração de 7,3% abaixo, né? Então, Esmeralda, né? Malta e Esmeralda ficaram abaixo devido a esse problema no transformador. Entretanto, o resultado global acabou sendo compensado aqui por Sobrado. Sobrado, então, rodou com uma incidência, na verdade, de performance, uma incidência de luz, uma incidência de geração maior do que projetado, 3,4%, e também com uma boa disponibilidade, né? Ela acabou, no contexto geral, compensando as outras duas aqui, tá? Então a gente vê variações realmente muito pequenas dos ativos, realmente esse problema com os transformadores é um ponto de atenção, tem que monitorar isso aí, né? Mas assim, nada muito relevante, né? Vocês vejam que não fugiu muito do que estava previsto no escopo de operação dele. Quando a gente olha os resultados financeiros em relação a 2022, percebemos uma clara evolução em nível de geração, receita líquida, EBITDA ajustado, enfim, todas as variáveis financeiras melhorando bastante. O fundo vem pagando a dívida dele, olha só que bacana. A dívida ano passado era 342 milhões, já estamos aí com 325 milhões de dívida. Aqui, novamente, um novo quadro dos seus estados financeiros, onde fica mais claro as explicações dos motivos, né, dessa melhora aqui. Então, basicamente, teve o reajuste, né, da RAP, da receita líquida, que é por IPCA, né, mas não somente isso, teve 2 milhões e 800 pelo aumento do volume de energia gerado. Colocou mais volume na linha, recebeu esse excedente, né? Também teve uma redução de custo aqui de SG&A, sempre muito bem-vindas, né? Reduções de custos. E aqui ele fala sobre as dívidas que ele tem, né? Ele tem basicamente duas dívidas, uma com o Banco do Nordeste, que é uma taxa bem interessante, e tem uma outra dívida que ele jogou uma debênture no mercado lá em 2020. Tem até alguns fundos de FIINFRA que tem essa debênture. Ele foi caracterizado como uma debênture incentivada na 12.431. Então, se você procurar, tem fundos aí que tem uma debênture da Prisma Proton, né? Dentro deles aí é uma debênture de IPCA mais 6. A gente vai falar dela daqui a pouquinho na estrutura de dívida, tá? Mas basicamente aqui a gente vê melhor em todos os seus estados financeiros, como a gente tinha passado no quadro anterior. Essa DRE simplificada, é interessante a gente fazer uma pausa aqui. Então a gente enxerga o que nessa DRE? No consolidado, a gente vê a redução, a melhora do pagamento da dívida em relação ao início do quarto trimestre, ele pagou aí 5 milhões no decorrer desse período. Relação dele dívida líquida e EBITDA é sempre interessante olhar se isso está saudável ou não está. Atualmente está em 3,1%, bastante saudável. A dívida dele é uma dívida bastante barata, né? IPCA mais 1,4, 1,5, e é uma dívida mensal, né? Mas de longa duração. Ou seja, essa dívida aqui com o Banco do Nordeste, assim, ela acaba sendo bem tranquila, porque o custo dela é muito baixo. Entretanto, tem esses 45 milhões de dívida na holding, que é com uma taxa de IPCA mais 6, que foi comprada, aquela debênture que foi emitida a mercado dentro da 12.431, e alguns FIINFRAs acabaram comprando. Então, o que o fundo tem que fazer? Tem que gerar caixa para pagar esses FIINFRAs, né, de forma semestral até março de 2030. Então, essa é a dívida mais cara que ele tem aqui dentro da estrutura de custo dele, mas assim, nada muito preocupante, porque o endividamento global dele, majoritariamente, é com o Banco do Nordeste, esse IPCA mais baixo. É uma dívida subsidiada, praticamente, dentro daquele programa de subsídio do governo, né, para a parte de geração fotovoltaica. Ele foi bastante favorecido com essa dívida barata. Bom, fluxo de caixa, já falamos sobre ele aqui, não vou perder muito tempo aqui, basicamente falou da amortização do principal, do pagamento de juros, fluxo de caixa operacional que foi 19 para cima, então ele pagou aqui tudo isso, pagou os dividendos, e ele fechou com um saldo aí de 14,25 no final do período, né, agregando ao caixa do fundo esse montante aqui. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a parte do resultado ainda, sobre distribuição de dividendos e guidance, né? Esse é o guidance original do fundo, então ele prevê que à medida que o fundo vai desalavancando e vai pagando essas dívidas aqui, como as receitas são basicamente constantes, né? O fundo prevê esse fluxo crescente de dividendos, ou seja, em 2024 vai ser esses R$ 8,00, na verdade, que dá 8,90% de dividend yield.
e assim por diante. Aí 2025 já sobe para 10,26, 2026, 10,31 e assim por diante. À medida que ele paga essa dívida grande que ele tem, que a gente viu, que é essa debênture de 45 milhões, lá em 2029 para 2030, ele desalavanca bastante, restando somente aquela outra dívida mais barata do Banco Nordeste para ele pagar. Com isso, os dividendos sobem bastante, ele consegue realmente distribuir mais caixa para os cotistas, beleza? Então, esse é o fluxo de caixa do dividend yield projetado, né? Então, sobre o resultado financeiro aqui, já viu bastante o cálculo da tira implícita, não vou ficar voltando nesse tema aqui, a liquidez é boa, né? Volume financeiro negociado também, e o nível de desconto a gente já viu também, tá? Então, esses foram os fatos mais relevantes relativo ao PPI nesse mês aqui, né? A operação são essas 4 fazendinhas solares aqui, localizadas aqui nesses estados aqui, vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Então, basicamente no interior da Paraíba, né? Faz bastante sol naquela região, para quem conhece, em Pernambuco também, e em Sobrado, na Bahia, né? Então, regiões bastante favorecidas com incidência de radiação solar. Realmente os ativos estão no lugar certo, né? Bom, então é isso, né? Visão geral de acompanhamento para quem tem esse fundo aqui, né? Achei bem tranquilo esse relatório do quarto trimestre, né? Sem nenhum ponto de atenção bastante relevante, né? É seguir o monitoramento sobre questão de disponibilidade dos ativos, né? E a gente seguir fazendo os acompanhamentos mensais desse fundo aqui. Para quem não conhecia ainda, fica aí esse fundo para apresentação, né? Para conhecimento, é um fundo para investidor qualificado, um fundo de participações em infraestrutura, né? Entretanto, é um produto aí que realmente vale a pena ser estudado por todas as benesses que foram apresentadas aqui. Logicamente, tem os riscos inerentes a isso também. A gente está falando dos riscos de geração, basicamente são 4 plantas, né? Mas basicamente a gente está falando que ele está concentrado 100% em geração, né? Então, logicamente, tem todos os riscos associados a isso também, né? Mas, como a gente vê aqui, a contrapartida da RAP, né? E os ativos funcionando bem, são todos placas do sistema da VEG também, então, bastante interessante, tem performado bem, um desempenho bacana, até em linha com o que foi projetado, né? Então, um ativo bastante atrativo para a questão de estudo, tá? Não é nenhuma recomendação, mas vale a pena ser estudado. Então, um grande abraço a todos, galera. Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.